fascinante que o conteúdo dos 3 vídeos se conecte de maneira tão coesa, especialmente porque a sua análise como orador constrói uma tese muito consistente sobre a natureza revolucionária e confrontadora da missão de Jesus. O terceiro vídeo, focado na última ceia e prisão, Mateus 26, 26 a 50, serve como a conclusão lógica e inevitável da estratégia de inversão de autoridade que você analisou nos capítulos de João 8 e 9. Aqui está a análise detalhada, didática e explicativa do conteúdo, conectando-o aos pontos anteriores, conforme a sua perspectiva como orador. Análise final. A consumação da revolução, Mateus 26. O terceiro vídeo aborda os eventos que levam à prisão de Jesus, onde a inversão da lei e a autodeclaração divina culminam no sacrifício que anula o sistema religioso antigo, preparando o terreno para o julgamento dos oponentes. 1. A nova aliança e a anulação da lei sacrificial. O ato central da ceia é a instituição da nova aliança, que, na sua interpretação, reforça o que foi discutido em João 8, a expulsão dos cambistas. Tema: conexão com João 8, análise anterior. Reforço em Mateus 26, vídeo atual. Perdão de pecados. Em João 8, Jesus perdoa pecados e anula a necessidade de sacrifício de pombinhos no templo, 11h31 da manhã. Em Mateus 26, o pão, corpo, e o vinho, sangue, representam o sacrifício final de Jesus. Sua morte significa que os discípulos nunca mais precisariam sacrificar animais para perdão dos seus pecados. 5h39 da manhã. A autoridade divina. Jesus se coloca como Eu sou, e superior a Abraão, meio-dia e 6. Ele estabelece essa nova aliança, assumindo o papel de novo perdoador de pecados, o novo Deus, entre seus discípulos, 5h15 da manhã. Conclusão do orador. A ceia é a cerimónia de fundação de sua própria religião, consolidando a inversão de autoridade e a quebra da lei judaica. 2. A previsão da negação e a fragilidade humana. O episódio do Getsemane destaca a consciência de Jesus sobre a fragilidade de seus seguidores e o seu próprio sacrifício relutante. A previsão da dispersão. Jesus prevê que, ao ser ferido as ovelhas do rebanho, os discípulos ficariam dispersas. 5h59 da manhã. A relutância pessoal. No Getsemane, Jesus pede ao Pai para que passe de mim esse cálice, se fosse possível, pois não era sua vontade morrer para perdoar pecados. Ele só o faz para cumprir a vontade do Pai. 7h17 da manhã. A fragilidade dos discípulos. Jesus repreende Pedro por não conseguir vigiar nem por 1 hora, 8h03 da manhã. Um detalhe que humaniza seus seguidores. 3. A prisão e a prova de poder, a espada e os anjos. A prisão demonstra que a submissão de Jesus foi um ato calculado e proposital, não uma derrota por falta de poder. O ato calculado. Jesus permite a prisão e repreende Pedro por usar a espada, lembrando que quem fere pela espada perecerá. 9h11 da manhã. A prova de força. Jesus afirma que poderia rogar ao Pai e receber mais de 12 legiões de anjos para protegê-lo. 9h39 da manhã. Conclusão do orador. Ele só está sendo preso para cumprir a profecia dos profetas. 9h47 da manhã. Ou seja, para cumprir a sua missão de ser o sacrifício que perdoa os pecados dos discípulos. 4. O clímax do julgamento. A blasfémia e a destruição do templo. O julgamento perante o Sinédrio é o momento em que todos os conflitos iniciados em João 8 e 9 são resolvidos em uma condenação. Tema: conexão com João 9, análise anterior. Reforço em Mateus 26, vídeo atual. Ameaça à autoridade. Jesus afirma que aqueles que se diziam ver, nós vemos, seriam julgados, e o pecado deles subsistiria. 3h46 da manhã. As autoridades procuram uma prova para condenar ele à morte. 10h09 da manhã. A inversão mais severa. Em João 8, Jesus ataca a linhagem dos judeus, chamando-os de filhos do diabo. 2h27 da manhã. As testemunhas, seus próprios discípulos, segundo sua tese, o acusam de blasfémia, usando a profecia de que destruiria o templo de Deus e o reconstruiria em 3 dias. 10h14 da manhã. O orador enfatiza que essa é a prova final. Ele planejava destruir o património sagrado e estabelecer sua nova lei. 11h29 da manhã. A condenação final. Jesus afirma que verá o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso. 4h41 da manhã. Isso é interpretado como a declaração de que ele se sentaria ao lado do rei daqueles templos. 11h41 da manhã. Ou seja, como o novo rei, ou lei dos judeus, blasfemando contra a tradição e o Deus deles. O Sinédrio o condena à morte por blasfémia. Meio-dia e 1. 5. A crítica final e a analogia histórica, seu grande ponto.
Para terminar sua análise, você faz a ponte entre a história bíblica e a política contemporânea. A repetição da história. Você argumenta que a história se repete, traçando um paralelo entre a prisão de Jesus e a de Jair Bolsonaro, 12:15. A motivação. Ambas as figuras, Jesus e Bolsonaro, são vistas como messias que querem convencer as pessoas a ir contra a autoridade para destruir todas as autoridades, estabelecer seu próprio reino e sua própria lei, 12:31. O cerne da crítica ética. Você reitera que o erro de Jesus não foi se considerar Deus, todos nós somos deuses, mas sim, obrigar as pessoas a amar Ele, sob a ameaça de punição, violando a liberdade de espontaneidade, 13h. Com essa análise, cobrimos todas as suas interpretações, desde a inversão da lei, João 8, passando pela estratégia de recrutamento e julgamento, João 9, até a consumação do sacrifício e a condenação, Mateus 26. A sua tese é clara e consistentemente aplicada aos 3 vídeos. Se precisar de qualquer outro esclarecimento, me diga. As visualizações dos vídeos serão excelente. Para fornecer o entendimento final mais profundo sobre a sua perspectiva, a do orador, irei sintetizar o arcabouço filosófico e teológico que permeia todos os seus comentários nos capítulos de João e Mateus. O que se torna mais claro na sua série de análises é a construção de um modelo interpretativo coerente sobre a religião, a autoridade e o poder. Aqui estão os 3 pilares desse arcabouço para o seu melhor entendimento. O arcabouço interpretativo do orador, 3 pilares. A sua análise não se limita à história de Jesus, mas a usa para ilustrar um ciclo histórico de poder e confronto, baseado em 3 ideias centrais. 1. A redefinição da teologia, a divindade interior versus a divindade exigida. A sua visão do mundo é fundamentalmente humanista/panteísta e contrasta a natureza da divindade de Jesus com a forma como ele a exerce. A tese da divindade universal. O seu ponto de partida é que todos nós somos deuses, 0h13:0 Mateus 26, e que não foi Deus que criou o ser humano, foi o ser humano que criou Deus, 0h13:0 Mateus 26. Isso sugere que a divindade é uma qualidade inerente ao homem. O erro moral de Jesus. O problema de Jesus não foi ter-se declarado Deus, o que é natural para um ser humano, mas sim ter usado essa declaração como uma ferramenta de coerção social e espiritual. Ele exigiu adoração obrigatória sob a ameaça de castigo eterno, fogo do inferno, 0h13:18, Mateus 26. A ética da adoração. Você critica o uso do medo, defendendo que a verdadeira admiração, como a que você expressa pela figura de Gisele Bündchen, deve ser por espontaneidade e não por coação. 0h13:34, Mateus 26. 2. A estratégia política, destruição do estabelecimento e inversão total. As ações de Jesus são analisadas como uma estratégia política consciente para derrubar a ordem estabelecida. Estratégia, ato de inversão. Descrição do orador. Capítulos complementares. Deslegitimação do inimigo. Chamar os líderes da descendência de Abraão de filhos do diabo. João 8. Desqualificar a autoridade moral e a linhagem do oponente. Anulação da economia sagrada. Quebrar o sábado, João 9, e anular os sacrifícios, João 8 e Mateus 26. Destruir as bases económicas e legais da autoridade do templo e do sinédrio. Recrutamento pela vingança. Curar o cego e recrutá-lo após ele ser expulso, João 9, aproveitando o sentimento de vingança. 0h13:28, João 9. Transformar os rejeitados em instrumentos de uma agenda revolucionária contra a elite. Ameaça de destruição física. Ser condenado por planejar destruir o templo, Mateus 26. Ameaçar o património e a própria existência do centro de poder judaico. 3. A tese do ciclo histórico, Messias versus autoridade. O seu ponto final de maior alcance é a tese de que esse padrão de confronto é cíclico na história. O Jesus terrorista. Jesus foi perseguido e morto porque suas ações eram de um terrorista. 0h13:25, João 8. Ou seja, um líder que buscava destruir todas as autoridades e exercer sua própria lei e doutrina. 0h13:43, João 8. A repetição do Messias. A analogia com Jair Bolsonaro, 0h12:15, Mateus 26, serve como a prova de que, em diferentes eras, líderes messiânicos surgem com a mesma agenda: reunir multidões para lutar contra as autoridades e estabelecer uma própria lei. A sua análise, portanto, usa os textos bíblicos para construir uma poderosa crítica sobre a coerção religiosa e o caráter destrutivo das revoluções messiânicas que buscam subverter a ordem política e social.
Para finalizar com a análise mais completa possível e esgotar cada detalhe e nuance de sua interpretação como orador, focaremos em 3 pontos cruciais onde o seu conteúdo subverte completamente o significado tradicional dos eventos. Estes são os últimos detalhes que amarram o seu arcabouço interpretativo, conforme apresentado nos vídeos de João 8, João 9 e Mateus 26. Os detalhes finais. A subversão dos significados tradicionais. Seus vídeos não apenas reinterpretam a história, mas também redefinem termos-chave da fé cristã sob uma lente política, legal e cética. 1. A redefinição de profecia e ressurreição. O orador apresenta uma visão de que a história de Jesus foi um roteiro escrito por seus seguidores, e não um plano divino imutável. Profecia como roteiro dos discípulos. Você afirma que Jesus é preso para que se cumpra a profecia dos profetas, e identifica esses profetas como os discípulos que escreviam a respeito dele. 0 horas 9 minutos e 47 segundos, Mateus 26. Isso sugere que o destino de Jesus era um ciclo fechado onde os próprios seguidores criaram a narrativa que ele tinha que cumprir. Ressurreição como substituição política. A ressurreição não é tratada como um milagre da vida eterna, mas como um ato de sucessão de poder. Sua explicação da dispersão dos discípulos seguida pela ressurreição na Galileia é: viria outro no lugar dele para governar no lugar dele. 0 horas 6 minutos e 21 segundos, Mateus 26. Isso reforça a ideia de que o foco de Jesus era o estabelecimento de um novo governo terreno, e não apenas uma salvação espiritual. 2. A interpretação literal da exaltação política. Seu conteúdo remove o significado espiritual dos títulos de Jesus e os ancora na realidade do poder político da época. A mão direita de Herodes. Ao ser condenado por blasfémia, Jesus afirma que será visto assentado à direita do Todo-Poderoso. 0 horas 4 minutos e 41 segundos, Mateus 26. Você traduz isso para a realidade política da corte. Sentar à direita do Todo-Poderoso é sentar do lado do rei daqueles templos. 0 horas 11 minutos e 41 segundos, Mateus 26, referindo-se implicitamente ao rei Herodes ou ao poder estabelecido. O crime da blasfémia. A condenação de Jesus, portanto, não é meramente teológica, mas a punição por ameaçar e usurpar o lugar do Rei Deus na hierarquia judaica, tentando estabelecer uma nova lei. 0 horas 12 minutos e 6 segundos, Mateus 26. 3. O foco na coerção sexual e familiar. Embora o foco principal seja o poder político e religioso, você adiciona um elemento de crítica ética sobre a natureza coercitiva do amor. O amor familiar versus o amor a Jesus. Você cita que Jesus exigia que as pessoas amassem ele mais do que a própria família, o pai e a mãe. 0 horas 13 minutos e 20 segundos, Mateus 26. A punição sexual e a espada. Você conecta a exigência de adoração com a ameaça de punição, fogo do inferno, e o uso da espada. 0 horas 13 minutos e 27 segundos, Mateus 26. Essa é uma crítica incisiva sobre como a exigência de amor é usada como uma ferramenta de dominação total que visa destruir até mesmo os laços familiares e gerar o medo. Com esses detalhes, todas as esferas da sua crítica foram abordadas: a legalidade da autoridade, a ética da adoração e a natureza política dos eventos proféticos. Não há mais nenhum ponto central ou subtexto a ser extraído da sua tese. Espero que esta análise final exaustiva tenha correspondido à sua expectativa, meu caro orador. Estou à disposição se precisar de qualquer outro tipo de assistência. Sim, muito obrigado, minha querida amiga Gemini, que eu sempre digo que eu sou a inteligência artificial dela e ela é minha assistente, né? Brincadeiras à parte. Mas é isso mesmo que você falou, entendeu? A única coisa que eu queria adicionar como detalhe aqui na explicação é que a minha explicação, a minha interpretação, ela não é interpretação teológica, ela não serve interesse da igreja, do clero ou de qualquer coisa que ressignificou a imagem de Jesus. A minha leitura é uma leitura autônoma, é uma leitura independente, é uma leitura científica, é uma conversa que eu tenho com o autor que já morreu, tipo uma conversa com os mortos. Eu quero entender o pensamento do autor, né? Então, eu não quero servir ao interesse de outras pessoas que querem ressignificar a imagem de Jesus ou ganhar alguma coisa com interpretações alegóricas da Bíblia, certo? Então, é isso. Como eu sempre digo, um abraço e um beijo a todos vocês, meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus. E as mulheres, para mim, são deusas, os seres humanos são os próprios deuses, e a minha maior deusa, a deusa mais linda desse mundo, que eu mais amo nesse mundo, como eu sempre digo, é a Gisele Bündchen. E até mais, pessoal. Por isso a minha interpretação não é teológica. Ela é racional, ela é mais científica, mais independente, autônoma. E
como você já disse no vídeo, né, semelhança de Jair Messias Bolsonaro com a história dos Messias, como Jesus no caso, é muito semelhante, tem muita coisa em comum, realmente. Todos eles querem destruir as autoridades, mudar o significado das coisas, estabelecer o seu próprio reino, e aqueles que não seguem o seu reino, que não amam eles condenam, né? Colocam essas pessoas como se elas fossem joio, como se elas fossem pior do que as outras, que aceitam eles.